Paz do Senhor para todos vocês. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo a respeito do jejum, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito forte que eu tive com o jejum e tentar tirar algumas dúvidas de algumas pessoas a respeito do jejum, tá? Primeiramente, o que é o jejum? O jejum é você se abster da comida e da bebida por um período de tempo estabelecido previamente. Antes você estabelece um tempo que você vai ficar de jejum e você ora a Deus com um propósito e você fica durante aquele tempo sem comer, sem beber água. Existem outros tipos de jejum, onde a pessoa pode beber água, onde a pessoa só deixa de comer alguns alimentos, mas o jejum que eu aprendi a fazer, ele é assim, sem comida e sem água, tá? Bom, primeiramente, eu aprendi a fazer jejum na casa de recuperação onde eu me converti. Para quem não sabe, Deus me tirou do mundo das drogas, do vício, do alcoolismo, do crime. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal que diz o testemunho da minha vida, da minha conversão. E eu fui para uma casa de recuperação e foi lá que eu me converti. Dentro dessa casa de recuperação, nós aprendemos a fazer jejum toda semana. Toda semana a gente tinha pelo menos 3 dias de jejum por semana. E era obrigatório. Já que estávamos internados ali para aprender a ser crente, era obrigatório. A gente acordava cedo, ia para tomar café e quando chegava na mesa não tinha café. Jejum. E a gente era obrigado a ficar de jejum. E assim a gente teve essa disciplina. A gente foi criando essa disciplina do jejum e aprendendo algumas coisas. Bom, o que eu vou falar para vocês não é baseado somente na palavra. É baseado também em experiência pessoal minha com Deus. A coisa mais maravilhosa que tem é você pegar um assunto, basear ele na palavra de Deus e na sua experiência que você teve com Deus, tá? Tem pessoas que se baseiam somente em experiências e tem pessoas que se baseiam somente na palavra. O que eu vou falar aqui é baseado na palavra de Deus e baseado também em experiências que eu tive pessoais com Deus, tá bom? Bom, na palavra de Deus diz que existem demônios que só saem com jejum e oração. Jesus disse que aquela legião de demônios que os discípulos não conseguiram expulsar só sairia com jejum e oração. O que ele quis dizer com isso? Que eles teriam que estar em jejum no momento em que eles fossem expulsar aquele demônio? Não. O que ele quis dizer foi uma vida de jejum e oração. Ou seja, a disciplina de jejum e de oração tem que estar na vida do crente, para que quando ele se deparar com um momento onde ele necessita de poder de Deus, onde ele necessita de algo sobrenatural, aquela vida de jejum e de oração vai ajudar ele a vencer aquele mal. Amém? Então, a minha experiência com jejum foi a seguinte. Eu já contei para vocês que eu já saí da casa de recuperação acostumada a jejuar. Nós aprendemos ali que a gente teria que fazer um jejum sempre com um propósito, né? Então a gente sempre colocava um propósito diante de Deus em oração pelo que a gente estava fazendo aquele jejum. Enfim, eu estava já casada, as minhas filhas já eram bebezinha, elas eram nascidas, a Rebeca e a Renata, e elas eram bebês. E eu decidi fazer um jejum por 30 dias. Eu decidi fazer porque provavelmente na época eu estava me sentindo com a minha vida muito parada, minha vida espiritual muito aquém daquilo que eu queria viver com Deus, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, estava tendo muitos problemas financeiros, passava muita necessidade das coisas, então eu decidi fazer um jejum de 30 dias. E eu fiz esse jejum de 30 dias e eu me lembro que no 30º dia, no final do jejum, no último dia do jejum, eu não tinha leite para dar para as minhas filhas mamar. Elas mamavam mamadeira na época e eu lembro que eu não tinha leite para dar para elas. E quando eu fui fazer esse jejum de 30 dias, eu coloquei 3 propósitos diante de Deus. Pela minha vida financeira, pela minha vida afetiva e pela minha vida espiritual. Então eu coloquei esses 3 propósitos diante de Deus e falei: Deus, eu vou fazer jejum de 30 dias por esses 3 propósitos. A minha vida financeira, a minha vida afetiva, conjugal e a minha vida espiritual. Bom, como a minha vida financeira estava envolvida no propósito do jejum e no
último dia do jejum eu não tinha nem leite para dar para as minhas filhas, a gente não tinha as coisas, a gente estava passando muita necessidade. O que eu fiz? Eu fiquei muito desapontada, decepcionada mesmo. E eu morava num lugar, num apartamento, onde tinha uma cozinha, e depois da cozinha tinha uma lavanderia, e essa lavanderia tinha uma porta de correr. Eu me lembro que eu entrei nessa lavanderia, eu fechei a porta de correr, fiquei sozinha dentro da lavanderia e encostei na parede de lado. Eu encostei assim na parede, de lado a minha cabeça, e comecei a chorar. Comecei a chorar e dizer: Deus, como pode? Eu fiz 30 dias de jejum e nesse propósito existia um pedido para que o Senhor me ajudasse na parte financeira, na parte afetiva e na parte espiritual. E nesse último dia de jejum, eu não tenho nem leite para dar para as minhas filhas. E fiquei encostada de lado, com a minha cabeça encostada na parede, chorando, as lágrimas descendo, e eu fiz aquela oração dentro da lavanderia, com a porta fechada. E aí, Deus falou no meu coração: vai atrás de um profeta. E, na verdade, ele falou do profeta, vai atrás do profeta. Aí eu pensei: imagina, isso não é de Deus. Todo mundo fala que a gente não pode ir atrás de profeta, que isso está errado. Não é possível que Deus está mandando eu ir atrás de um profeta. E aí veio na minha mente o Velho Testamento onde as pessoas, quando queriam ouvir a voz de Deus, ia e procuravam um profeta. Então Deus colocou no meu coração: é bíblico, vai atrás do profeta e eu vou falar com você. E aquilo foi muito forte na minha alma e eu tive convicção de que Deus estava falando comigo. Então eu lembro que eu chamei o Alexandre, meu esposo, pegamos as crianças e eu falei para ele: vamos para a igreja porque Deus vai falar comigo. E aí a gente foi para a igreja, Assembleia de Deus Paulistana, em São Paulo, onde a gente costumava congregar na época. E eu me lembro que eu entrei na porta da igreja e eu me deparei com uma amiga minha chamada Thaís. E eu perguntei para ela assim: aqui nessa igreja tem algum profeta? Eu tava petulante, eu tava desesperada. Eu falei: aqui nessa igreja tem profeta? E ela olhou pra minha cara assim, tipo: nossa, o que tá acontecendo com a Kelly, né? Aí ela pensou e falou pra mim: tem. E ela apontou um pastor, e ela disse assim: vai atrás daquele pastor, ele é profeta. E eu não conhecia esse pastor, ele era pastor de congregações, ele não era pastor daquela igreja, eu não conhecia ele. Eu fui até ele e não vou dizer o nome dele aqui, porque eu não tenho autorização dele, mas eu tenho ele no meu Facebook, eu tenho um apreço muito grande pelo ministério dele até hoje, porque eu cheguei diante dele e falei assim para ele assim: o senhor é profeta? E ele olhou pra minha cara assim, me estranhou e falou, de repente ele encheu o peito de ar e falou: sou. Primeiro ele deu uma, tipo, nossa, o que ela quer? Que pergunta, né? Você é profeta? Eu perguntei pra ele. E ele pegou e fez assim: sou. E quando ele me respondeu com aquela convicção: sou, eu falei pra ele: então você vai orar por mim e Deus vai falar comigo. E quando eu falei isso pra ele, ele falou pra mim: vamos subir no gabinete pastoral. E subiu eu, ele e o meu marido no gabinete, subimos as escadas. E quando a gente chegou naquele gabinete, ele fechou a porta do gabinete e Deus, ele não orou por mim, ele fechou a porta, Deus tomou ele em línguas estranhas e ele começou a falar em línguas estranhas e ele disse assim pra mim: Deus te viu. E ele encostou na parede do gabinete com a cabeça de lado igual a mim. Ele falou: Deus te viu. E encostou, e falou, encostada na parede, chorando. Ele falou: Deus te viu. E ele manda te fazer 3 promessas nessa noite. A primeira promessa: Deus vai fazer um milagre na sua vida financeira. Vai chegar o tempo em que você não vai depender de mais ninguém. Deus vai fazer um milagre na sua vida afetiva. Deus vai fazer um milagre no seu casamento. E Deus vai fazer um milagre na sua vida espiritual. Vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para você e vão ver o Espírito Santo estampado no seu rosto. Ele falou, ele fez 3 promessas, ou seja, as 3 promessas nas 3 áreas que eu estava orando. E o que eu quero dizer com isso, meus queridos? É que eu fiz aquele jejum, eu não tive a resposta do jejum no último dia do jejum. Eu não tive. Mas naquele dia Deus liberou 3 promessas, 3 palavras na minha vida. E elas têm se cumprido. Porque Deus, ele tem feito, eu creio que Deus ainda vai cumprir
uma parte dessas promessas, mas muitas já se cumpriram. Naquele dia eu não precisava de um milagre no meu casamento, eu não precisava. Mas chegou um dia em que eu precisei de um milagre no meu casamento. Eu tive o meu divórcio já redigido pelo advogado e a gente ia se divorciar, a gente já estava com o nosso casamento destruído, quando Deus trouxe à memória aquela palavra, aquela promessa, e Ele fez um milagre no meu casamento. Ele fez um grande milagre no meu casamento. Ele restituiu aquilo que já tinha acabado, aquilo que já não tinha mais jeito. Ele restituiu e fez a glória da segunda casa ser bem maior do que a primeira. E Deus, Ele tem nos dado auxílio na parte financeira também. Nós temos crescido, temos conseguido comprar, adquirir o carro, adquirir as coisas. Nunca mais eu passei necessidade como eu passava naquele tempo, de precisar das coisas para dar para as minhas filhas comer. Nunca mais eu precisei. E quanto à parte que ele disse que as pessoas veriam o Espírito Santo no meu rosto, eu também tenho visto isso se cumprir. Deus, Ele tem me usado pela misericórdia dEle, para a glória dEle. E Ele tem sido na minha vida. O Espírito Santo tem realmente transparecido na minha vida, principalmente no meu dia a dia, como cristã, amando o meu próximo, tentando ganhar almas que estão ao meu redor. E Deus é maravilhoso. Ele é fiel para fazer a promessa e cumprir a promessa. Eu espero que esse vídeo te incentive a jejuar, a fazer o seu propósito com Deus, a ter as suas experiências com Deus. É só você se jogar, você vai ter as suas experiências para contar. Amém? Então, coloque o jejum, a oração no seu dia a dia. Faça disso uma disciplina de vida e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!